Perfeito, acho que vocês devem já estar vendo aqui a minha tela compartilhada. Nosso foco de hoje é falar sobre o Sidexis 4, nosso software de aquisição de imagens, e o nosso software que, além de fazer a aquisição das imagens, que acompanha todos os modelos de equipamento de imagem da Dentsply Sirona, ele também tem algumas ferramentas mais avançadas que permitem que a gente trabalhe com essas imagens. Hoje a gente vai focar principalmente nas ferramentas de manipulação das imagens 3D. Nós já tivemos em um outro momento trabalhado, né? Já mostramos num outro momento, em uma outra semana, as principais ferramentas de manipulação das imagens 2D dentro do Sidexis. Hoje o nosso foco é mostrar as ferramentas de manipulação das tomografias aqui dentro do Sidexis. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para me interromper a qualquer momento. Eu vou fazer uma apresentação mostrando mesmo, manipulando o software. Então, se vocês até quiserem direcionar, dependendo para outras dúvidas, a gente consegue, eventualmente, até mudar um pouquinho o rumo, né? E já ir resolvendo as questões e as dúvidas de vocês durante a apresentação, tá bom? Acho que a gente já se conhece, acho que eu conheço boa parte de vocês, mas para quem não me conhece ainda, eu sou a Renata, eu sou dentista e radiologista, todo o meu foco na vida odontológica sempre foi voltado para a radiologia, e estou há alguns anos na Academia Dental da Dentsply Sirona, e agora estou muito feliz de estar desenvolvendo esse projeto de educação continuada e dividindo isso aqui com vocês, tá bom? Então, nosso foco é falar principalmente sobre as ferramentas de manipulação das tomografias no Sidexis 4. E daí eu acho que alguns de vocês já vão começar fazendo uma seguinte pergunta para mim. Para que eu vou manipular as tomografias? Qual que é a finalidade de manipular as tomografias no Sidexis 4? Já que ele não é o software de montagem dos templates, já que ele não é o software de montagem dos relatórios. De fato, não é nesse software onde nós vamos montar os templates tomográficos. Nós temos outro software que permite a montagem dos templates, mas ele permite uma visualização muito completa das imagens. E nem sempre nós precisamos dos templates. Muitas vezes, nós podemos apenas laudar o exame tomográfico utilizando as ferramentas do Sidexis. Para um laudo, as ferramentas do Sidexis são completamente suficientes. Elas permitem uma boa visualização, permitem que a gente faça todas as nossas conclusões, nossas tarefas diagnósticas em cima dela. Não vou conseguir montar os relatórios, mas pensando num exame digital, num exame que vai ser enviado em viewer, num exame que vai ser enviado apenas em volume DICOM, que eu preciso apenas do laudo complementar às imagens digitais, o Sidexis é uma ferramenta muito eficiente, muito rápida e muito prática para que eu possa manipular as imagens da tomografia. Vou compartilhar aqui a minha tela do Sidexis com vocês. Para que a gente faça a aquisição das imagens, acho que a gente já está até cansado de saber como é que vai funcionar o uso do programa. A gente vai sempre lá na aba paciente para fazer o cadastro do paciente. Aí eu venho na disposição para realizar a radiografia, para estabelecer a comunicação entre os Sidexis e entre o tomógrafo que eu estiver trabalhando. O Sidexis, ele acompanha todos os nossos tomógrafos, a linha Ortofós, o Axis, todos os nossos equipamentos de imagem, eles são acompanhados pelo Sidexis. E a imagem pronta, ela aparece para mim na aba Análise do Sidexis. Agora, não é porque ela está, entre aspas, pronta, imagem adquirida, que ela não vai ser manipulada. Então, quando a imagem aparece para mim na aba Análise do Sidexis, ela está apenas
começando a me oferecer todas as ferramentas de diagnóstico que eu tenho em cima dela. Eu vou começar agora a visualizar o exame, a fazer os ajustes necessários para a visualização desse exame. Então, não é igual uma panorâmica, não é igual uma teleradiografia, uma radiografia para ATM ou para seios da face, que a imagem aparece já praticamente pronta na tela do computador, que pequenos ajustes de brilho e contraste, quando muito, serão necessários. O exame tomográfico, para que a gente possa analisá-lo, ele vai ter que ser navegado. Nós vamos manipular as imagens. Onde estão as ferramentas que eu utilizo para navegar as imagens da tomografia? Eu já estou na aba análise, que é a aba onde eu vejo as imagens após a aquisição. Para manipular, as ferramentas estão disponíveis na barra lateral, que justamente se chama ferramentas. Então, eu tenho duas barras laterais. Uma barra chamada ferramentas e uma outra chamada diagnóstico. Dentro das ferramentas é que eu tenho as ferramentas de manipulação para que a gente possa navegar nos cortes tomográficos. Primeira dica que eu dou é quando eu clico no ferramentas, eu tenho um parafusinho, um colchetezinho, um alfinetezinho do lado da palavra ferramentas. Clica nele. Para quê? Para fixar essa barra lateral. Nem que depois eu precise ou depois eu queira diminuir um pouquinho o tamanho dela. Mas eu fixo pelo menos essa barra lateral, porque se ela não ficar fixa, toda vez que eu clicar na imagem, ela oculta de novo. Clico na imagem, ela oculta de novo. E acaba ficando não muito prático o trabalho dessa maneira. Então, clica para fixar a barra, para que eu tenha acesso a todos os botões que estão disponíveis aqui. E agora eu tenho as abas onde estão localizados todos os botões com os quais eu posso trabalhar navegando nos meus cortes, ajustando os meus cortes. O primeiro botão que aparece para mim se chama Nova Análise. Aqui, na verdade, é só para eu escolher como essa imagem vai ser visualizada. A imagem da tomografia, automaticamente, ela abre como exame 3D. Se fosse uma imagem bidimensional, uma PAN, uma tele, ele abriria na mesa de luz. Para como eu ainda tenho a opção de abrir os aplicativos adicionais do Sidex, como o Galileus e o Cicate, caso eu queira fazer planejamentos de implante, planejamentos mais aprofundados. Mas a gente vai falar hoje do exame 3D realmente, as ferramentas que estão dentro do próprio Sidex para manipulação da imagem. E quando o programa, o Sidex, lê uma imagem de uma tomografia, ele já abre a imagem no exame 3D. Ele já entende que esse exame que eu abri é uma tomografia. Então, ele já abre no formato necessário para que essa imagem seja visualizada. Na aba seguinte, eu tenho layout. E eu tenho algumas opções de layout, visualização dos cortes desse exame tomográfico. O layout inicial, que está sendo visto, e é o layout que abre primeiramente, automaticamente, é esse layout chamado 3D. Quais são as imagens que eu tenho nesse layout 3D? Uma imagem da reconstrução panorâmica, outra imagem da reconstrução 3D, na linha de baixo uma visão longitudinal, uma transversal e uma axial. O que é importante que eu saiba sobre esse layout? Para que eu veja de forma correta e apropriada as imagens dentro desse layout, eu preciso ajustar a curva panorâmica do paciente previamente. Não é raro, vai acontecer com frequência
da gente abrir a tomografia, como ele abre inicialmente o layout 3D. Eu visualizar uma reconstrução panorâmica feia, sem nitidez, com aspecto borrado, às vezes até com aspecto de que a imagem está cortada. Isso não necessariamente é uma verdade. Por quê? Porque, diferentemente de outros programas, o Cidex, ele cria uma curva panorâmica automática quando ele abre esse layout 3D. Mas ela é uma curva automática genérica, que não necessariamente condiz com a anatomia desse paciente. O que a gente faz quando a gente cria a curva panorâmica? A gente informa para o software qual que é a anatomia do paciente. Como é o formato do arco que eu quero visualizar, da maxila ou da mandíbula. Porque cada paciente tem uma anatomia específica. Então, eu preciso individualizar a curva panorâmica para que eu possa ver uma boa reconstrução panorâmica e, consequentemente, possa ver as imagens transversais e longitudinais ajustadas para a anatomia daquele paciente. Então, o passo de criar a curva panorâmica, ele ainda vai precisar ser feito, mesmo que a imagem da panorâmica já esteja aí, mesmo que a reconstrução panorâmica já esteja aparecendo. Muitas vezes ela aparece, mas de uma forma, entre aspas, genérica, sem ajustes, que algumas vezes dá um aspecto que você olha já de cara e fala aquilo ali está errado. Às vezes a gente nem percebe que não está tão boa assim, é mais sutil, mas sempre vai ser necessário fazer o ajuste da curva panorâmica e daqui a pouquinho eu mostro como isso vai ser feito. Mas eu quero dizer uma coisa, não se assustem caso vocês vejam a tomografia nessa janela do layout 3D e ela tenha um aspecto tremido, borrado ou com aspecto cortado, porque o ajuste da reconstrução panorâmica ainda não foi feito. Vamos ver os outros layouts e daqui a pouquinho eu volto para ajustar esse layout aqui. Quais são os outros layouts que eu tenho? Layout CA, eu tenho uma visão cefalométrica anterior, uma visão num volume, como estamos vendo aqui, um volume de 5 por 5,5, obviamente eu não consigo ver o crânio inteiro, mas da região em questão, eu vou ver uma vista cefalométrica anterior, uma reconstrução 3D, uma visão axial e uma visão sagital, mostrando todo o volume que foi adquirido no FOV que eu selecionei. No CL, a visão cefalométrica lateral, também a reconstrução 3D, a vista coronal e a vista axial. São imagens, a meu ver, um pouco menos úteis, um pouco menos produtivas. Qual janela eu acho que é muito interessante de layout? O MPR. No MPR, o que nós temos? A visão multiplanar do paciente. O que é mesmo uma visão multiplanar? É o paciente visto baseado nos cortes ortogonais, nos planos anatômicos, visto no plano axial, de cima para baixo, no plano coronal, de frente para trás, e no plano sagital, de um lado para o outro. Essa imagem é o meu tirateima. Nessa imagem, eu não preciso de ajustes prévios, eu não preciso individualizar reconstrução panorâmica, eu não preciso de ajustes para saber se a imagem está boa de fato ou não, se ela está cortando alguma estrutura ou não. Ela não requer ajustes, porque todos os pacientes são iguais quando vistos de cima para baixo, de frente para trás e de um lado para o outro. Os planos de corte da reconstrução multiplanar são semelhantes para todo mundo. Se todos nós aqui
formos vistos de cima para baixo, a navegação vai começar lá da ponta da cabeça e vai terminar na ponta do pé. Não importa a minha anatomia, se eu sou mais alta, mais baixa, mais forte, mais magra, mais gorda, não importa. Não importa o formato do meu rebordo. O plano axial é o mesmo para todo mundo. Plano coronal, mesma coisa. Todos nós vamos ser navegados, os planos vão ser navegados lá da região mais anterior, pontinha do nariz, até a região mais posterior. De frente para trás, de trás para frente. No plano sagital, todo mundo vai ser visto da mesma maneira também, de um lado para o outro. Lá da extremidade do lado direito para o lado esquerdo, não importa anatomia, não importa tamanho, não importa peso, não importa altura. Os planos são baseados nesses sentidos, cima para baixo, lado para o outro, frente para trás. Então, essas imagens, elas são ótimas imagens para a gente checar uma navegação geral do caso, checar se o exame está ok, se não cortou nenhuma região de interesse, se o paciente não tremeu, se toda a área de interesse para aquela tomografia está sendo bem vista dentro da área do FOV que eu selecionei. Como é que eu navego nas imagens? Eu tenho algumas formas de navegação. Uma delas é simplesmente apertar o botão esquerdo do mouse em cima da janela que eu quero navegar. Aperto e pressiono o botão esquerdo do mouse e quando eu movimento o cursor, no caso eu estou em cima da imagem axial, eu estou navegando o plano axial, indo em direção superior ou, agora no sentido oposto, indo em direção inferior. Renata, como você sabe para onde você está indo? Eu vejo as linhas de referência que estão localizadas nos outros cortes. Repara que quando eu movimento o cursor, as linhas de referência dos outros cortes se movem. No caso, a linha horizontal que está nos outros cortes está movimentando para baixo. Então, eu sei que a direção da minha navegação está indo para baixo. No coronal, mesma coisa, aperto o botão esquerdo, pressiono e movimento, estou fazendo uma navegação sentido mais posterior ou no sentido oposto mais anterior. Sagital, essa navegação vai ser de um lado para o outro. Então, sempre que eu der um clique com o botão esquerdo do mouse em cima do plano que eu quero navegar, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e mover o cursor, eu navego essa imagem. É a única forma de navegação? Não. Eu posso também dar 2 cliques com o mouse em cima da região que eu quero ver. Automaticamente, o centro da cruz, formada pelas linhas de referência, atualiza para aquela região. O centro da cruz passa a ser aquela região. Duplo clique em qualquer região que o centro da cruz passa a ficar localizado naquela nova região. E aí a gente consegue também, dessa forma, visualizar as imagens. Então, no MPR eu tenho uma visão geral, uma navegação geral, mas eu sempre fica me faltando nos exames odontológicos aquela reconstrução panorâmica com aqueles cortes baseados na anatomia do rebordo do paciente, cortes perpendiculares ao longo eixo do rebordo, que estavam lá no 3D e que não estavam ajustados, mas a gente vai ajustá-los. Então, vou voltar para o layout 3D. Voltei para o layout 3D e eu quero mostrar para vocês como é que nós vamos começar a ajustar essa imagem. No Ferramentas, que é a aba que está embaixo de Layout, eu vou ter alguns outros botões. O quarto botão do Ferramentas, daqui a pouquinho eu volto para os outros 2 primeiros, mas o quarto botão do Ferramentas se chama Ajustar 3D.
Nesse botão, eu vou conseguir fazer o ajuste da curva panorâmica, individualizando a anatomia do rebordo do paciente, para que eu possa ter cortes perpendiculares a esse rebordo, que são os meus cortes transversais, cortes paralelos ao rebordo, que são os cortes longitudinais, e a reconstrução panorâmica personalizada para esse paciente, para a anatomia desse paciente. Além disso, nesse mesmo botão, nós podemos fazer o ajuste do volume, reposicionar o volume caso seja necessário. Eu costumo dizer que a tomografia, na hora da aquisição da imagem, ela é um dos exames mais fáceis de serem feitos, porque ela não requer um posicionamento tão criterioso assim. Eu brinco que se a gente fizer tomografia com o paciente de ponta cabeça, vai dar tudo certo, que no software a gente consegue acertar a posição dele novamente. É aqui que eu vou fazer esse ajuste. Então, se o paciente ficou com a cabeça muito para baixo, muito para cima, muito para um lado, para o outro, nós conseguimos acertar essas posições também nesse mesmo local. Então, é aqui que eu vou clicar agora, no quarto botão das ferramentas, para que a gente possa ajustar a curva panorâmica e o alinhamento do volume. Clico nesse botão, abre uma janela. Nessa janela, eu tenho as duas opções. No menu superior, eu posso escolher ajustar a curva panorâmica ou fazer o alinhamento do volume. Vamos primeiro para o alinhamento do volume. As imagens estão carregando. Eu vou ter uma visão dos três planos, lá dos planos MPR, coronal, o sagital e o axial. E eu vou poder ajustar a minha reconstrução baseada nesses três planos. Então, se eu quiser jogar a cabeça do paciente para um lado ou para o outro, inclinar para um lado ou para o outro, eu mexo aqui. Essa grade me permite visualizar o alinhamento com mais facilidade. A gente consegue fazer esse alinhamento. Se eu quiser inclinar a cabeça do paciente para baixo ou para cima, eu mexo nessa bolinha verde. Inclino para baixo ou inclino para cima. Terceira opção é rotacionar o plano axial, rotacionar a cabeça do paciente para um lado e para o outro. Então, são os ajustes que podem ser feitos em relação ao posicionamento da aquisição da imagem. E a curva panorâmica, propriamente dita, está localizada na segunda aba do menu superior desse mesmo botão. Então, quando eu clico na curva panorâmica, o que eu vou fazer? Eu vou escolher inicialmente qual é a altura do ajuste que vai ser feito. O ajuste em relação ao plano axial. Então, a linha horizontal que está em cima dessa reconstrução panorâmica corresponde à imagem axial que está sendo vista aqui no quadradinho de baixo. Eu subo ou desço essa linha de forma que ela fique na altura da região onde eu quero fazer o ajuste da curva, que normalmente é feito na altura da crista óssea do arco que eu quero analisar. Levei, então, a linha para a altura da crista óssea da maxila. Diferentemente do que eu tenho em outros softwares, eu não vou desenhar a curva marcando pontinhos. Eu já tenho uma curva pré-definida, que é justamente aquela curva
que eu disse para vocês que é automática. Essa curva, ela já foi aplicada, mas eu vou ajustá-la. Então, eu posso acertar a posição da curva para que ela acompanhe melhor o rebordo da região que eu quero analisar. Acompanhe melhor a anatomia do paciente. Então, é um ponto que muda um pouquinho em relação a alguns outros softwares, onde a gente marca os pontinhos. Aqui acaba sendo até um pouco mais fácil, porque eu não marco pontos, eu só ajusto esses pontos. Eu posso escolher entre 9 formas pré-definidas e arrastar as bolinhas para dentro do rebordo, acertando a posição dessas bolinhas dentro do rebordo, manualmente, para que eu tenha a linha laranja acompanhando da melhor forma possível o rebordo da crista óssea do arco que eu quero ver. Essa linha vai ser o guia para os cortes que serão realizados. A partir dessa linha, serão gerados cortes perpendiculares a essa linha, que são os nossos cortes transversais, cortes paralelos a essa linha, que são os cortes longitudinais. Feito esse ajuste, eu clico aqui no OK. Então, eu apliquei essa forma para análise da região que foi tomografada. Agora, a navegação dos cortes da janela 3D vai funcionar igual à navegação dos cortes lá do MPR. Botão esquerdo do mouse pressionado, eu arrasto e levo as imagens para a região onde eu quero observar. Arrasto e levo as imagens para a região onde eu quero observar. O foco dessa tomografia era esse dente 25. O que eu consigo fazer para visualizar ele ainda melhor? Centralizar a imagem nessa região já ajuda. Mas eu ainda poderia melhorar um pouquinho mais essa visualização. Vou mostrar uma dica aqui para vocês. Vamos entender uma coisa. A imagem longitudinal, ela está sendo vista exatamente da posição de onde essa linha vertical está passando pela imagem transversal. É exatamente essa mesma posição onde essa linha aqui está passando pela imagem axial. Essa imagem é uma imagem congelada dessa posição que eu vejo da imagem transversal e da imagem axial. Concorda que essa imagem não segue exatamente, essa linha não está acompanhando exatamente o longo eixo do dente? Vamos lá, vamos entender essa linha melhor. No começo da linha, eu estou vendo um pedaço de seio maxilar, que é um pedaço de seio maxilar que está sendo visto aqui também na imagem longitudinal. Aí eu vejo aqui um pedacinho da cortical do assoalho do seio, que é a cortical do assoalho do seio que eu estou vendo aqui também. Daí eu entro e vou ver um pouco da raiz, mas eu não estou vendo a raiz desde o ápice, eu estou vendo a raiz já um pouquinho mais lingual, que é esse pedaço de raiz que eu vejo aqui. Depois eu vou ver um pedaço do conduto radicular vestibular, esse pedaço do conduto radicular vestibular. Depois eu vejo um pouco da coroa, vejo um pouco da coroa, vejo um pouco desse material restaurador, e vejo aqui as cúspide vestibular. Não ficaria melhor se eu pudesse mudar um pouquinho a posição dessa linha para visualizar o longo eixo do dente? E a gente pode fazer isso. Como isso vai ser feito? Eu tenho uma
reguinha, uma linhazinha pontilhada, laranjinha, na própria imagem longitudinal. Se eu venho com o mouse em cima dela, clico com o botão esquerdo em movimento, repara que essa linha move, a linha amarela duplica e ela muda de eixo. Conforme ela muda de eixo, a minha imagem aqui vai mudando também. Ou seja, eu passo a mudar o eixo de visualização da imagem para ver o longo eixo desse dente. Vou temporariamente ocultar essas imagens, as linhas, para a gente ver como fica melhor a visualização. Agora a gente vê, ó, uma linha que corta o próprio longo eixo do dente. Eu consigo fazer esse mesmo ajuste para a imagem transversal. Porque essa imagem transversal congelada do jeito que está, ela está mostrando exatamente a posição agora da linha vertical do corte longitudinal, que é essa linha oblíqua que está aqui no axial. Se a gente mexer nela, não vai ficar melhor? Acompanhar melhor o longo eixo do dente? Muito melhor. Então, a gente consegue personalizar ainda mais a visualização das imagens para cada dente. Aliás, se eu quiser, para cada raiz. Fiz essa organização toda e agora eu acho que essas linhas amarelas já estão me atrapalhando demais. Onde que eu oculto elas? Porque essas linhas de referência são extremamente importantes para que a gente possa se localizar. Mas depois que a gente se localizou, que eu já sei onde eu estou, eu posso ocultá-las, porque agora, sabendo onde eu estou, elas estão me atrapalhando. Primeiro botão do ferramentas. Primeiro botão do ferramentas. E olha aqui, ó, vou até aumentar a nossa imagem. Olha como a gente consegue ver muito bem a imagem aqui desses dentes. Então, se eu quiser, se for necessário analisar mais do que um dente, mais do que um conduto, mais do que uma região, eu posso, dente a dente, conduto a conduto, região a região, fazer os ajustes dos eixos de inclinação que melhoram ainda mais a qualidade da imagem que está sendo visualizada. Aumentam ainda mais essa qualidade, me dão mais certeza do que eu estou observando. A gente consegue ver com mais detalhes ainda como está o tratamento endodôntico desse dente. Ainda, se eu quiser, eu venho na aba Análise da linha de baixo. Na aba Análise, eu tenho ferramentas que permitem fazer a edição das imagens. Ferramentas que também se aplicam às imagens 2D, mas que nas tomografias vão ter o mesmo papel. A gente consegue aplicar filtros, ajustes de brilho e contraste, que ainda vão me ajudar mais ainda no diagnóstico. Então, no análise, a terceira linha do análise, eu tenho vários filtros que ajudam ainda mais no diagnóstico. Por exemplo, o primeiro deles é o otimizar o contraste. O segundo é o acentuar a imagem, é um filtro de nitidez. Olha como fica mais nítida ainda a imagem desse exame. Eu posso, eventualmente, inverter radiolúcido, radiopaco, hipodenso, hiperdenso, preto e branco, também ajudando na visualização e no diagnóstico. Podemos fazer ajustes de brilho e de contraste.
Se necessário, nós também podemos usar as ferramentas de medida, onde eu tenho uma possibilidade de fazer medidas lineares e medidas angulares em cima dessa tomografia. Então, nessa ferramenta da análise, a gente ainda pode, além de aplicar os filtros, fazer os ajustes de brilho e contraste, a gente ainda poderia fazer medidas lineares, medidas angulares, marcações à mão livre. Por exemplo, uma medida linear na régua, posso vir e fazer uma medida de altura óssea. Uma medida de altura óssea. Ou, se necessário, eu posso fazer uma medida de um ângulo. Ou simplesmente fazer uma marcação, a mão livre na imagem. Ah, quero chamar a atenção aqui desse dente. Então, a gente consegue trabalhar com algumas ferramentas que não estão necessariamente visando o template impresso, até porque esse software não permite que a gente faça a montagem do template impresso, mas para um laudo, para as informações que eu preciso de imediato da visualização do exame, elas estão todas muito bem demonstradas aqui no software. Lembrando sempre que a imagem sempre vai ficar muito melhor, as características dela sempre vão ficar muito melhores no software de aquisição. Então, a gente consegue realmente uma visão bem otimizada do exame no software de aquisição. E quanto aos ajustes da reconstrução 3D? Os ajustes da reconstrução 3D, quando necessários, embora eles já faz uma renderização automática bem bacana, se eu quiser, eu posso aplicar ainda alguns outros perfis de renderização. Como eu vou fazer isso? No Ferramentas, segundo botão do Ferramentas. Esse botão se chama Abrir o perfil, o editor, perdão, da curva de transferência. Ele vai me dar algumas opções de renderização 3D, e dentro de cada uma dessas opções, ele ainda me deixa aumentar a opacidade de determinados tecidos. Aumenta a opacidade do tecido ósseo, aumenta a densidade de dentina. E deixa eu fazer alguns ajustes dentro de cada um desses perfis. E se eu gostei, eu aceito. Eu, sinceramente, prefiro ele na configuração original colorida. Mas a gente pode escolher entre alguns desses perfis que existem. Para falar que não é possível imprimir absolutamente nada, é mentira. Eu não consigo imprimir os cortes. Mas se por acaso uma área de trabalho dessas me satisfaz, isso eu consigo imprimir aqui diretamente do Sidexis. Não imprimo a sequência dos cortes, não personalizo o template tomográfico, não crio o relatório tomográfico. Mas se eu quiser imprimir essa área de trabalho, se isso aqui vai me ilustrar o caso de forma satisfatória, que para alguns casos é suficiente, na própria ferramentas da barra lateral, se eu vier na última impressora, no imprimir a área de trabalho, eu consigo fazer uma pré-visualização dessa área de trabalho, ou seja, uma pré-visualização dessas imagens, da forma que elas estão organizadas e, entre aspas, congeladas na tela. Então, a gente não faz
aqueles layouts de impressão, os reportes tomográficos, os templates tomográficos. Para isso, a gente precisa, sim, de outros softwares. Mas, dependendo da nossa necessidade, muitas vezes isso já é bem elucidativo, bem explicativo. Isso pode acompanhar o laudo da tomografia e resolver o caso daquele paciente em questão. Então, depende muito da necessidade do que eu preciso realizar. Algumas vezes o Sidexis funciona e atende perfeitamente bem às minhas necessidades. Por fim, já vou abrir para as perguntas de vocês, só mais uma coisinha. E se eu quiser gravar o visualizador do Sidexis? Gostei tanto do programa, gostei das ferramentas, achei que a imagem fica tão bonita nele que eu quero compartilhar essas imagens, quero compartilhar essas imagens com um colega, com outro dentista, para que a gente possa discutir o caso, quero enviar essas imagens para ele, para que a gente possa, né, compartilhar o resultado do exame com ele, para que ele também possa visualizar as imagens da mesma forma que eu estou visualizando. Eu posso compartilhar um visualizador do Sidexis. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho para saída. Saída, embora dê a impressão de que é uma aba para sair do programa, na verdade, ele é uma aba para exportação das imagens. Não é para eu sair do programa, é para as imagens, entre aspas, saírem do programa. Então, toda vez que eu venho para saída, eu tenho a possibilidade de exportar as imagens, fazer uma cópia dessas imagens para o meu computador, para um CD, para uma outra pasta, para que elas possam ser compartilhadas com terceiros. Então, na aba saída, nós temos a opção de gravar esse visualizador. Onde está a opção do visualizador? É justamente esse botãozinho aqui, que tem o ícone de um CD e que se chama Daikon Export Wrap and Go. Eu tenho a opção de exportar esse visualizador e salvá-lo num CD ou numa pasta. Eu vou escolher onde vai ser o destino do meu visualizador. Então, eu vou vir aqui nesse botãozinho, clico para fazer a exportação. Então, no Daikon Export Wrap and Go, ele pergunta, onde você quer gravar? Se eu estiver trabalhando, quiser fazer a gravação em CD ou em DVD, eu vou escolher o primeiro botão. Basta colocar um CD ou um DVD no meu gravador, clicar aqui e o processo de gravação vai se completar. Caso eu prefira fazer a gravação num pendrive, num HD externo, ou mesmo numa pasta do meu computador, e depois eu posso pegar essa pasta e compartilhar na nuvem o exame, eu posso fazer dessa segunda maneira, clicando no segundo botão. O arquivo ele é pesado, ele não vai poder ser enviado por e-mail, mas ele pode ser compartilhado na nuvem, sim. Ele vai poder ser compartilhado na nuvem, sim. Então, eu posso escolher se eu quero gravar em DVD ou em CD, ou se eu quero copiar para uma pasta do computador. Automaticamente vai ser salvo o visualizador, juntamente com as imagens do paciente. Ao receber o visualizador, nosso colega vai ter acesso a todas as ferramentas que nós temos na aba análise. Ele também vai conseguir manipular a imagem, ver os layouts diferentes, ajustar curva panorâmica, ajustar inclinação de volume, trabalhar com as ferramentas de medida, com as ferramentas de edição de imagem, brilho, contraste, filtros, tudo mais. Então, é uma forma de compartilhar com o colega essas nossas ferramentas para que a gente possa
dividir, né, o exame para quem gosta de trabalhar com a forma digital do programa. Então, quem gosta de trabalhar com a Tomo de forma digital, Sidexis Viewer é uma forma completa, que tem uma qualidade de imagem bem bacana e pode ser compartilhada tanto via CD, DVD, quanto numa pasta. O arquivo autoexecutável, não é necessário ter o programa previamente instalado no computador. Ele abre, lê o arquivo daquele paciente já no próprio visualizador. Ao tirar o CD ou tirar ou fechar o visualizador, não fiz nenhuma instalação de programa no meu computador. Foi só momentânea a instalação para análise daquele caso, como um visualizador realmente. Ainda aqui na saída, nós teríamos as opções de exportação do DAICO, caso fôssemos enviar o exame para terceiros. Isso aqui já não é mais grande novidade.